Neste bloco Consciência Política, nós estamos aqui com a pré-candidata do Novo, Marina Helena, né, que veio conversar um pouquinho com a gente, né, sobre a segurança da cidade de São Paulo. Na verdade, se você pudesse apresentar para a gente. Perfeito. Muito obrigada pelo convite, Vilar. É um prazer imenso estar aqui nessa instituição tão importante para a Guarda Civil. A gente conversou bastante por isso. Sim. Uma das minhas prioridades, assim, como cidadã, e é exatamente por essa dor como cidadã que eu estou, né, nesse pleito, é exatamente a questão da segurança. E eu não vejo como a gente entregar uma segurança de qualidade para todos nós, sem um protagonismo da Guarda Civil Metropolitana. Então, Sim. isso é uma das bandeiras, esse protagonismo é algo fundamental, a gente vai falar bastante sobre isso aí. Com certeza, né? Até porque, né, vocês que estão participando aqui como pré-candidatos, né, vocês estão pleiteando praticamente um cargo de governador, né? Porque nós temos o primeiro orçamento da União, o segundo orçamento do Estado de São Paulo, o terceiro... Presidente, né? 11 milhões e meio de maior do que habitantes. Muitos países. Muito maior que muitos países. Exato, né? Então, e a gente, em alguns programas, a gente tinha um bloco aqui que a gente comparava, né? Então, por exemplo, assim, para comparar a cidade de São Paulo, tem que comparar com o Estado. Então, a gente acaba comparando, por exemplo, né, quando eu fazia algumas pesquisas aqui, o Estado do Paraná. Perfeito. Que arrecada muito menos que a cidade de São Paulo, mas que tem uma população parecida com a da cidade de São Paulo, tá em torno de 11 milhões, eles são um pouquinho mais, né? Então nós estamos com 11 milhões também, indo para 12 milhões, né? E lá nós temos um efetivo da Polícia Militar bem maior do que o efetivo da Guarda Civil Metropolitana aqui na cidade de São Paulo, né? E eu queria aproveitar esse bate-papo aqui para a gente já passar para aquelas perguntas que nós fazemos para todos os pré-candidatos. Eu acho que assim, para a gente poder discutir, iniciar alguma coisa, tem que tratar de orçamento. Porque claro, se não tiver dinheiro, não tem ficamos negócio. só no campo dos sonhos, né? Não tem serviço. Exatamente, né? Hoje o nosso orçamento, ele é pífio. Não tem outro termo para usar, né? Apesar do número absoluto ser um número pomposo, 1 bilhão e 1,1 bilhão mais ou menos, 1 bilhão 250 previsto para então, esse ano. Para esse ano, né? Então, mas para a cidade de São Paulo, ele não é um número ideal. Deveria ser mais, né? Então, hoje, só para ter uma ideia, agora em 24 é esperado, a expectativa é que o orçamento geral da cidade seja de 111 bilhões e 800. Sim. Então, o que a gente está falando aqui, o orçamento hoje da Secretaria de Segurança é em torno de 1% do total. Sim. É muito pouco. É muito pouco. Ainda mais quando a gente vê qual que é a dor da população. Então, se hoje a dor da população, a prioridade é a segurança, é um absurdo que a gente gaste mais de 3 vezes mais fazendo asfalto, que é o que a gente vai gastar esse ano na cidade, do que com segurança pública. Sim. Então, eu puxei alguns números para a gente fazer algum tipo de comparação. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro hoje, o orçamento de segurança pública está em torno de 1,8. Então, assim, é inaceitável 1% dentro da cidade de São Paulo. Eu vejo que, num primeiro momento, a gente ainda está fazendo vários estudos para ver também que operações, a gente conversou isso um pouco antes, né? Eu vejo que a gente pode ter um ciclo completo de competências aqui dentro do município, então trazer para o guarda, de fato, maior responsabilidade e, com isso, maior protagonismo, né? Maior valorização. Sim. Eu acho que tem isso, porque tem essa demanda da sociedade, de várias coisas que acontecem na cidade que poderiam ser feitas pela guarda e que hoje, infelizmente, ela tem pouco poder, né? Ela vê, atua, mas ela não pode ser, de fato, efetiva em relação a isso. Então, acho que é super importante a gente trazer esse protagonismo. Então, assim, hoje, e olha que eu sou boa em orçamento, hein, que foi isso que eu fiz a vida inteira, fui lá para o Ministério da Economia, foi o que eu trabalhei a minha vida. Então, a última coisa que eu ia propor era alguma coisa irresponsável aqui do ponto de vista fiscal, mas pelo menos aumentar em 50% esse orçamento, né, que é levar para algo mais próximo do que é um Rio de Janeiro, do que se gasta em Belo Horizonte, por exemplo. Então, a gente levaria desse 1,1 aí para algo como 1,7% do orçamento geral. Eu acho que isso seria fundamental. E por que isso? Porque, de fato, é um absurdo. A gente vai falar um pouco mais de efetivo, mas a gente passou quase 10 anos sem concurso
para a guarda, né? Então, o primeiro foi agora em 22, mas o anterior tinha sido em 2013. Então, foram 10 anos. Sim. E quando a gente compara o efetivo da Guarda Municipal em São Paulo com outras praças, a gente vê que a gente ficou muito aquém. Então, perde gerações. Perde gerações. A gente vê, hoje qual que são os números? A gente tem 62 guardas, mais ou menos, para cada 100 mil habitantes. No Rio de Janeiro é 118. Ou seja, lá eles têm o mesmo número de guardas que aqui, para metade da população. Sem dúvida. Então, a gente precisa aumentar isso. Por quê? Porque a população hoje, ela requer, né? A maior dor hoje é essa. E quando a gente olha os números de São Paulo, ainda que, por exemplo, a parte de homicídios, né, comparado com o restante do Brasil, a gente tem um desempenho melhor, não é essa sensação de segurança que a pessoa tem. Por quê? Porque a parte de furtos, roubos, a gente está praticamente no pico, né? E é dos lugares que mais tem. Então, a população não se sente segura, porque como é que a pessoa vai andar na rua e ter apontada para sua cabeça uma arma porque alguém quer levar seu celular, né? Então, assim, a gente não pode aceitar isso. Por quê? Porque é uma violação de propriedade. E, desculpa, gente, isso aqui é onde você tem tudo da sua família, é onde você resolve a sua vida. Exatamente. Muitas vezes você volta ao trabalho, você está no trânsito, é onde você consegue pagar uma conta, resolver um problema, falar com a família, que às vezes você vai chegar em casa e já vai estar dormindo, quando você consegue assistir um programa, dar alguma... Ou seja, é tudo, né? Então, não é tão simples como, é um simples pertence. Não, não é. Vezes, é importante para as pessoas. Muitas vezes o celular é 50% ou mais do patrimônio da pessoa. Com certeza. Né? Porque, assim, como eu fui vítima de uma tentativa de roubo num ponto de ônibus às 4 da manhã, a gente até brinca, né? Falou, o que tem num ponto de ônibus às 4 da manhã? Falei, é marmita, bilhete único e celular, né? Então, assim, atinge a pessoa num ponto, assim, terrível, porque às vezes a pessoa tá até pagando o celular. Perfeito. Né? E, assim, podemos dizer que está uma epidemia na cidade de São Paulo. Claro, é uma epidemia. Aqui no centro, a gente passou pelo reforço, né, tanto da Polícia Militar quanto da Guarda Civil Metropolitana, a Operação Delegada e a DEAC, né, que é, tanto para quem não sabe disso, a Operação Delegada e a DEAC são programas em que o Guarda Civil Metropolitana e o Policial Militar trabalham na folga, né, para exercer uma função municipal. Obviamente que gera um aumento de segurança, né? Eu até inventei um termo, vamos dizer assim, é uma segurança residual, né? A função de policiamento ostensivo preventivo é da Polícia Militar. Mas onde você tem um policial uniformizado, onde você tem uma viatura caracterizada, não vai ter crime. Não vai ter crime. Se for da Guarda, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, da Receita Federal, que nem tem nome de polícia, né? E nem está no capítulo da segurança pública, mas se estiver ali equipado, não vai ter crime, né? Então você gera uma proteção residual, né? Que é o que acontece com a Operação Delegada e a DEAC, né? Eu vejo que, mas esse ponto que você trouxe, ele é fundamental. A gente tem aí a recomendação da ONU que você precisa ter um policiamento extensivo, né? O que eles recomendam é de um homem para cada 350 habitantes. Hoje, aqui em São Paulo, quando a gente pega a Polícia Militar, eles falam em torno de 22 mil homens que são lotados aqui na cidade. Sim. E quando a gente pega, mesmo agora com a abertura dos novos concursos, o que aumentou a guarda, que veio para 7 mil homens, ainda está muito aquém. Então, a gente precisa de um efetivo maior. Então, para cumprir essa recomendação, a gente precisa, no mínimo, aumentar em 50% a guarda. É assim que eu vejo. Por quê? Porque ao aumentar esse efetivo na rua, você previne o crime. E o que a gente precisa é isso. Não é depois do que já... Bom, depois do que... Aí tem outra história. Que é depois que o crime aconteceu, a gente precisa garantir que a pessoa que foi presa vai continuar presa e não vai ser solta pelo judiciário, que esse é um outro problema Primeiro tem que a ser gente presa. discutiu aqui. E depois manter presa. Mas né? depois tem que ser. Mas, de qualquer maneira, eu vejo que o papel da guarda ele é fundamental nesse passo antes, que é o passo da prevenção. E por ser uma polícia comunitária, que está ali no dia a dia, que está vendo o que está acontecendo, é quem tem essa capacidade de evitar que aquilo aconteça, né? Então, eu vejo como fundamental e tem espaço no orçamento de sobra para isso. Eu vejo que hoje o que a gente gasta com shows na cidade, de novo,
asfalto na rua, tudo isso ser inúmeras vezes o que a gente gasta com segurança, que é a principal dor do cidadão, não faz nenhum sentido. Então, eu vejo que tem espaço tanto para aumento orçamentário, quanto de efetivo em pelo menos 50%. A gente está fazendo os estudos para ver como que isso se transforma, de fato, em um ativo que a população veja, né, para ganhar esse espaço, né, e sentir a diferença que faz na vida. Então, acho que é isso. Exatamente. Nós acabamos até entrando na segunda pergunta, né, que eu gostaria de fazer aqui, que é a questão de efetivo, né? Porque assim, nós temos uma lei municipal que define o nosso, limita o nosso efetivo em 15 mil integrantes da Guarda Civil Metropolitana. Pela lei 13.022... Poderia ser 22 mil, né? Então, em torno de 22 mil mais ou menos. 0,2% da população, mais de 22 mil. Mais de 22 mil integrantes, né? Então, ou seja, eu, como Guarda Civil Metropolitana, não gostaria que a Guarda tivesse 22 mil, porque aí o per capita nosso financeiro não ia ser muito bom, não. Porque você tem um limite orçamentário, né? Você tem a questão de impacto de previdência, tem todo um estudo, né, que tem que ser feito, não pode ser feito a olho, né? Mas essa elevação do efetivo, fazendo essas comparações, como você mesmo colocou aqui do Rio de Janeiro, né? Outra comparação que eu trago é com o estado do Paraná, porque se o estado do Paraná, que arrecada menos, que paga muito mais para os policiais militares do que a Guarda Civil Metropolitana paga para os seus guardas civis, né? Então, ou seja, o início da carreira de policial militar lá no Paraná é maior do que o início da carreira da Guarda Civil Metropolitana, e o final da carreira de policial militar lá é maior do que o final da carreira de Guarda Civil Metropolitana. Isso com uma arrecadação menor, e é brutalmente menor, porque eles não chegaram a 70 bi ainda. A gente está em torno de 67 bi, mais ou menos, né, o estado do Paraná, e tem, só de policial militar, 22 mil para o estado inteiro. Aí nós temos ainda, né, o Paraná tem ainda, né, a Polícia Civil, a Polícia Penal, né, Onera tem, se não me engano, são 5 aeronaves que eles têm lá da Polícia Militar, que é um custo de operação de uma aeronave alto, né? E aí, às vezes, a gente tem algumas discussões, algumas pessoas falam assim, não, mas o que o Estado tem como que pagar é diferente, porque a Prefeitura tem isso, o Estado tem aquilo. O Estado tem um negócio chamado judiciário, que é caro para chuchu, né? Sim. Então, a Prefeitura não tem o judiciário. Então, obviamente que ela tem outras demandas de serviço, né? Mas aí fica essa dúvida. Como é que o estado do Paraná consegue fazer e a cidade de São Paulo não? Assim, os números falam por si nas comparações com outros municípios. Então, eu vejo que o total do orçamento alocado municipalmente com a Guarda em São Paulo é pouco comparado com outros. O total do efetivo hoje na cidade é pequeno comparado com outros. Então, a gente tem que resolver esse problema. E eu acho que isso está aí, né? Se você passou 10 anos sem concurso, a gente sabe que a idade média também, né, aumentou. Então, tem muita gente que vai se aposentar. Bastante. Então, tudo isso tem que entrar na conta para, de novo, a gente prestar um bom serviço para a população. Então, o fundamental é isso. Aqui, a gente retome na cidade de São Paulo a sensação de segurança, qualquer um possa sair a qualquer horário do dia, possa ir para o trabalho tranquilo, porque é isso mesmo, as pessoas têm que sair para trabalhar às 4, 5 horas da manhã, né, e morrem de medo. E isso afeta tudo. Por exemplo, esses dias eu escutei, não, mas a gente aumentou o subsídio do transporte público e está caindo a demanda, porque as pessoas não estão usando. Mas as pessoas às vezes não estão usando, porque elas às vezes usam um aplicativo ou alguma coisa, porque elas têm medo, porque elas chegam no ponto de ônibus e só no percurso até em casa, elas têm medo de andar, né? Ou então na ida para o trabalho, de sair de casa a esse horário, que ainda está escuro, ir até o ponto de ônibus, elas têm medo. Então elas optam por gastar mais, né? Uber, às vezes, carro, ou dividem, ou dão um jeito, né? Por conta dessa sensação de segurança. Então, isso afeta tudo. O pai que não fica tranquilo com o filho, a mãe, mas o filho na escola, depois de tudo que a gente viu acontecer. Então, é fundamental que a gente retome essa sensação de segurança, porque ela afeta tudo, né? Ela afeta o bem-estar das pessoas, ela afeta a atividade econômica no município e ela afeta todas as outras áreas. Ela vai afetar a educação, ela vai afetar a saúde, ela vai afetar o transporte. Então, dada a relevância disso... E, de novo, eu sou uma economista e sou, né, uma economista liberal, trabalhei lá com o Guedes no Ministério da Economia. Acredito, o Estado, a função primordial do Estado é a segurança.
é a segurança, é a primeira, é a mais alicerce para as básica. demais, né? É porque o Estado surgiu. É para evitar que aquele que tenha a força domine os demais. Sim. Então, é fundamental a gente retomar isso e hoje é a maior dor. Então, tem espaço no orçamento, tem espaço para aumentar o efetivo. Eu sou a pessoa mais responsável em relação a isso, não diria nada se não visse isso, mas, de fato, tem espaço. Legal. O outro tema que nós perguntamos a todos os pré-candidatos que pretendem passar por aqui, né, é a questão de emprego de policial militar na Secretaria Municipal de Segurança. Então, assim, existe uma cultura, uso e costume, né, de alguns prefeitos, né, de colocar policiais militares para serem os secretários municipais de segurança, né? E aqui a nossa experiência não foi muito feliz, né? Por aqueles policiais militares que passaram por aqui, né? Os oficiais, nós nunca tivemos praça como secretário, né? Mas os oficiais que por aqui passaram, né? Não foi uma experiência muito satisfatória. A gente até brinca, né? Nosso ex-presidente Evandro, ele fala assim: olha, compramos uma jangada ao invés de comprar um barco, né? Então você que é guarda civil metropolitano já está careca de escutar a história aqui do barco sem motor, mas eu acho que é um ícone, né? Porque assim, é um absurdo, né? Foram pessoas que tiveram suas carreiras brilhantes na Polícia Militar. Eu não tenho dúvida nenhuma que tem conhecimento, tanto acadêmico quanto experiência de comandar qualquer multinacional aí, não deixa a desejar nenhum daqueles CEOs que estão lá, mas acontece que quando eles vêm aqui para a Secretaria Municipal de Segurança Urbana é um desastre, né? Então, assim, por uma questão de dor, né? Nós aqui do Sindiguardas, nós somos radicalmente contra, né? Eu tô com uma matéria aqui da Folha, né, do Fábio Zanini, que fala sobre a saída, né, da secretária Elza, né, que possivelmente ela vai ser candidata a vereadora, né, pelo MDB, a essa discussão, né, e que talvez, na questão política, seja indicado aqui o coronel PM Melo, foi ex-comandante da Rota, né, é ligado ao ex-presidente Bolsonaro, né, e assim, obviamente que a questão política faz parte da discussão da alocação das secretarias, né, mas é uma coisa que a gente deixa aqui para todos os pré-candidatos e para todos os candidatos a prefeito, quando aqui estiverem, né? Que é uma coisa que desagrada aos sindiguardas. O meu maior compromisso é com o bem-estar da população. Sim. Eu não venho de carreira política, muito longe disso. Eu acredito numa gestão competente, porque a gente tem, no Novo, bons exemplos disso, tanto o governador Romeu Zema, que eram completamente de fora da política e foi reeleito com 70% de aprovação, então mostra em primeiro turno que fez uma boa gestão. Então, assim, a mesma coisa, a gente tem o melhor prefeito do Brasil em avaliação, que o Adriano Silva tem 93% de aprovação em Joinville. Pessoas de fora da polícia, mas o que a gente... Como que é o jeito novo de governar? É focado na população, com critérios técnicos, né, para aquilo que vai oferecer o maior serviço. Sim. Eu vejo com muito bons olhos o que a gente teve até aqui no sentido da comandante Elza, né, que foi secretária nos últimos 4 anos. Por quê? Porque, de novo, eu vejo que o município precisa ter um protagonismo em relação à segurança. Sim. Precisa ter esse protagonismo. Hoje, o que acontece? Hoje a gente tem a guarda, a gente tem as câmeras, a gente fornece várias informações para o Estado, e o que você recebe de volta? Então, eu vejo que o prefeito ele tem que buscar esse protagonismo, ele tem que sentar na mesa, tem lá o relatório de segurança pública que sai uma vez por mês, mostra as zonas mais perigosas, ele tem que pegar aquilo ali, colocar embaixo do braço, reunir todas as forças, então, tanto a guarda, quanto a PM, como a Polícia Civil, né? Todo mundo ali tem que estar junto, e também o Judiciário, porque, Sim. de novo, não adianta nada que a polícia prende e a Justiça solta, não dá. Então, tem que colocar todo mundo na mesma mesa e ver, gente, o que está acontecendo? Por que essas zonas perigosas continuam assim? Qual que é o plano de ação? E para isso, para o município ter esse protagonismo, ele precisa investir nisso. Sim. Então, uma guarda civil forte, né, que tenha e de novo, que é capaz de realizar várias funções dentro do município que só a guarda pode, Sim. né? E eu vejo que a gente poderia ampliar essas funções Sim. aqui, né? A gente discutiu algumas delas que a guarda já faz na questão de proteção ambiental, Sim. da ronda escolar, de várias coisas, mas eu vejo que deveria ter um potencial para mais, porque, por exemplo, muitas vezes a guarda tem que ir junto com o agente de trânsito. Então, Sim. por que ela não pode cumprir essa função e ter um efetivo maior? Sim.
né? Por que precisa de um outro? De um né? outro De um outro servidor. Sim. A mesma coisa quando a gente fala, sei lá, da lei do PSIL, e que muitas vezes são pessoas que trabalham durante até o dia e as ocorrências acontecem à noite. Por que a guarda não pode ser mais, poderia desempenhar essa função e passar, de fato, a melhorar a vida do cidadão? O que eu vejo é quais são as dores da população, onde que a guarda pode ajudar a resolver isso, e aí, obviamente, não com o contingente atual e com o investimento atual, mas a gente pode ampliar isso, porque tem espaço, e fazer com que ela se torne mais relevante para a população. A partir do momento que você aumenta essa relevância, o município tem outra postura na hora de negociar. Sim. E de cobrar um resultado do Estado, do Judiciário, né? Exato. Por quê? Porque você está ali, Então, eu vejo como muito problemático esse desaparelhamento que a gente, assim, essa diminuição de efetivo, redução do gasto orçamentário com a segurança pública municipal em relação ao orçamento, tudo isso que foi feito nos últimos anos, porque tira esse seu poder de depois cobrar também uma ação e dar um resultado para a população. Legal. Queria agradecer imensamente a sua presença aqui. Prazer deixar todo aberto meu. aqui para uma consideração final para os nossos policiais da Guarda Civil Metropolitana. Fique à vontade. Queria parabenizar o trabalho de vocês. Muito obrigada como cidadã. Eu sei da importância e o que eu vejo é exatamente que a gente precisa aumentar esse protagonismo. A segurança pública tem que passar a ser prioridade. A Guarda Civil, ela já foi, inclusive por decisão do STF, considerada polícia. Então, é uma polícia municipal. E se a nossa polícia municipal e a dor do cidadão é a segurança, a gente precisa valorizar, ver onde estão os problemas e torná-la mais efetiva para cuidar dessa dor do cidadão. Tenho certeza que a gente consegue fazer um trabalho excelente nesse sentido. Um grande prazer. Obrigado.